mistura do Brasil com o Egito. O Egito, tão presente no imaginário coletivo, na cultura popular. Ainda que o Egito esteja inserido dentro da antiguidade oriental, dentro do modo de produção asiático, em meio às civilizações do regadio, o Egito, que compreende a crescente fértil junto à Mesopotâmia. Ainda que o Egito compartilhe de tantas características, guarde tantas semelhanças com os diversos povos da Mesopotâmia, o Egito ele está muito mais presente no imaginário ocidental, como fantasia de carnaval, como letra de músicas de grupos populares, como temas do cinema, de desenhos animados, de HQs. O Egito, ele está muito mais presente no nosso imaginário que os povos da Mesopotâmia. Porém, o Egito guarda profundas semelhanças, assim como os povos da Mesopotâmia, que se organizavam em torno aqui do Tigre e do Eufrates. A civilização egípcia se instalou nas margens do rio Nilo, mais de 1000 quilômetros de curso d'água, em meio a um ambiente desértico que permitiu que a civilização egípcia sobrevivesse, prosperasse inclusive, vivesse em abundância, em meio a um deserto árido, a uma terra dura, difícil, estéril, em meio a um lugar de árdua sobrevivência. O rio Nilo, ele permitiu que, de uma maneira bem trabalhada, de uma maneira que se soubesse aproveitar o recurso hídrico, a civilização egípcia sobrevivesse. Discordando muito daquilo que o grego Heródoto colocou, o Egito é uma dádiva do Nilo. Ao colocar que o Egito é um presente do rio Nilo, aí sim um certo preconceito com a civilização egípcia. Como se o Egito fosse um simples presente, uma simples dádiva do rio Nilo. Como se não houvesse o esforço da civilização egípcia em se aproveitar da abundância hídrica, em se aproveitar das cheias regulares do rio Nilo. O rio Nilo, ele transborda. Entre junho e outubro, o rio Nilo transborda, alaga as margens e depois, voltando ao seu leito normal, deixa aquelas terras que tinham sido alagadas, as terras em que ele tinha transbordado, deixa aquelas terras muito férteis. Mas, perceba, é necessário cultivá-las, é necessário trabalhar a terra, é necessário obras de controle hídrico, são necessárias obras de irrigação, é necessário o esforço, o empreendedorismo, é necessário um trabalho coletivo, regrado, ritmado do povo egípcio para que se aproveite os recursos do rio Nilo. Portanto, a frase de Heródoto, ela não é totalmente descabida, mas ela guarda aí um pouco de preconceito ao considerar o Egito tão somente uma dádiva, um presente do Nilo, desconsiderando todo o trabalho e empenho daquela civilização em aproveitar esses recursos. O Egito, que se autodenomina Kemet, em um território de 97% de deserto. Essa civilização egípcia, que foi admirada, que foi registrada e contada por gregos, posteriormente por romanos, mas que veio a exercer um papel mais profundo no nosso imaginário a partir de Napoleão Bonaparte. Napoleão Bonaparte, em 1798, em meio aos ventos revolucionários da França, move os seus navios numa expedição ao Egito. A bordo do navio L'Orient, Napoleão Bonaparte empreende uma expedição mais que militar, também científica. Mais que soldados e baionetas, envia também eruditos e pesquisadores. Mais de 100 pensadores desembarcam no Egito junto a Napoleão. Napoleão, que tinha sim um certo fascínio pelo Egito.
Napoleão, que registra, ao chegar ao Egito, fez questão de dormir sozinho dentro de uma pirâmide. Então assinala: se eu contasse o que aconteceu naquela noite, vocês não acreditariam. Napoleão, que munido de poderes, substituiu símbolos de Paris por simbologias egípcias. As 3 abelhas, a deusa Ísis, foram incorporados. Napoleão Bonaparte levou centenas de cientistas para o Egito. Entre eles, o jovem Champollion, que se diz que desde criança era chamado de o egípcio, quase que um predestinado. Pois bem, acharam na cidadezinha, na localidade de Rosetta, a chamada Pedra Rosetta. Essa pedra que está na entrada da ala egípcia do Museu Britânico em Londres, atualmente. A Pedra Rosetta, ela está escrita em 3 idiomas. Ela está escrita em egípcio hieroglífico, ela está escrita em egípcio demótico e ela está escrita em grego arcaico. Jean-François Champollion, esse erudito, esse pesquisador de línguas antigas, o Champollion falava egípcio demótico. Ele era capaz de ler, né, de escrever, de decifrar o grego arcaico. Então ele comparou o egípcio demótico e o grego arcaico e viu que se tratava de um mesmo texto. A partir disso, então, dessa constatação, então, o Champollion fez comparações com o texto em hieroglífico e então conseguiu decifrar os hieróglifos egípcios. O século XIX, o século de louvor à ciência e ao conhecimento. Com a ajuda de diversos linguistas e pesquisadores, Jean-François Champollion entregou ao mundo em 1822 a escrita hieroglífica decifrada. E a partir de então podemos ler todo o legado, tudo que os antigos egípcios deixaram para a humanidade. O Ocidente então se deslumbrou. O Ocidente afoito desembarcou sucessivamente ao Egito como um centro de pesquisas e também um epicentro de turismo, como é até os dias de hoje. E por isso, devo assinalar que há diversas descobertas que estão ainda sendo realizadas, diversas análises que estão sendo feitas, diversas interpretações que são estabelecidas, que são aceitas, que são refutadas. As datações sobre o Egito Antigo variam muito. São diversificadas as interpretações, inclusive sobre nomenclaturas e mesmo dinastias, que desde o primeiro faraó, Menés, que fundou o império, as dinastias egípcias, teriam se estendido mais de 20 dinastias, mas há controvérsias, inclusive sobre o nome de Menés, que às vezes é nomeado como Narmer. Portanto, o Egito ainda está sendo lido, ainda está sendo decifrado. Recentemente, em meio a instabilidades políticas e mesmo a atentados terroristas de vínculos religiosos no Egito, essas pesquisas arqueológicas têm sido dificultadas. Historicamente, devido a alguns conflitos, mas sobretudo à ação de saqueadores, ao mercado internacional de arte, arqueologia, roubados, saqueados, furtados. De toda maneira, a civilização egípcia se perpetuou por milhares de anos. Uma civilização que conseguiu se manter por muito tempo isolada e, quando estabeleceu vínculos, conseguiu se manter por muito tempo protegida. Um isolamento natural permitido pelas areias do deserto. É muito difícil atacar o Egito. É muito difícil chegar ao Egito para invadi-los. Isso permitiu uma grande longevidade à civilização egípcia, que ainda assim manteve certas relações comerciais com povos vizinhos, manteve-se como um grande centro comercial vinculando-se à dinâmica africana por meio do Nilo, aos reinos do sul, na região do Sudão, como o poderosíssimo reino de Cush, que alguns alegam inclusive que teriam governado o Egito em um determinado momento. O Egito que mantinha relações com povos da Península Arábica pelo Mar Vermelho. O Egito que mantinha relações com a região da Palestina, com o Mediterrâneo por meio da navegação e também com os povos do Oriente Médio, com os povos da Mesopotâmia.
O Egito, que então passou a habitar o imaginário do Ocidente com muito mais força que os povos da Mesopotâmia. Isso, inclusive, percebemos na cultura pop. O imaginário sobre as pirâmides que atraem pelo turismo, que estão lá. O imaginário do Egito que remonta às múmias, os sarcófagos, as maldições, o livro dos mortos, que o cinema tanto se inspira. Recentemente, mais ou menos recentemente, o sucesso do filme A Múmia. Pharaoh's high priest, keeper of... Yatamitaten. Imad. Aysen. Kunay dakame. Yanakame. Hagamish. Erhebim Fayun. Sabsinwe. Yautayarenka! Ben vi eigen weet i hout. of Egypt. For his love, Imhotep dared the god's anger by going deep into the city, where he took the Black Book of the Dead from its holy resting place. Anag-Sunamun's soul had been sent to the dark underworld, her vital organs removed and placed in 5 sacred canopic jars that had never before been bestowed. Uma refilmagem, ou remake, uma releitura de outras 2 versões mais antigas, de 1932 de 1959. A estrela pop Katy Perry com o seu clipe Dark Horse de 2013. It is Katy Perry, Juicy J. Let's rage. Who you were, I'm capable of anything, Mas, na minha opinião, o pop, o rei do pop, é Michael Jackson. Em 92, ele também se amparou no Egito para lançar o clipe Remember the Time. A civilização egípcia, ela guarda os mesmos parâmetros que defini para os povos que passaram, que ocuparam a região da Mesopotâmia.